Se eu te falasse que tudo que você aprendeu até hoje sobre a psicologia das cores, na realidade está tudo errado. Eu sei que pode parecer chocante e de fato é bem chocante. Mas deixa eu te explicar a fundo por que na realidade todo esse estudo que nós nos baseamos para entender a psicologia das cores, ele vem de uma origem errada, beleza? Então antes da gente entender como base a psicologia das cores, eu acho que é interessante a gente voltar lá atrás para entender basicamente o início do estudo sobre a cor em si, beleza? Então vamos lá. Para a gente pegar como base, a primeira pessoa que estudou a fundo sobre a cor em si, sobre as cores, e se ela de fato tem essa relação entre as expressões humanas, os sentimentos humanos e são correligados, né? Foi Aristóteles, logicamente, no século IV a.C., né? E que ele basicamente definiu a cor como uma mistura de luz e sombra. Então, essa foi a primeira questão, né? Que ele vai falar sobre a luz, a sombra, as misturas e como é que isso se revela nos nossos sentimentos. Mas a primeira pessoa que deu, de fato, passo importante na pesquisa sobre a psicologia das cores e sobre, na realidade, como ele mesmo denominou a teoria das cores, foi Goethe, né? O Goethe no século XIX, né? Ou seja, ali em 1810, Goethe dá o primeiro passo sobre o estudo aprofundado das cores, né? E de lá para cá, Goethe, que era de fato uma pessoa que se aprofundou na teoria de Newton, né, sobre a física, é puramente física a questão analítica de Goethe, ele vai ter uma visão mais aprofundada sobre isso, né? Então ele vai estudar bastante o prisma que Newton havia falado bastante e por aí vai, né? E aí, cara, vai passar muito tempo, né? E é só lá no século XX, com a escola de Leipzig, que a gente vai ter de fato um estudo aprofundado e que vai de fato denominar esse termo, cunhar o termo psicologia das cores, né? Como uma percepção de experimentos visuais, né? Só lá no século XX, né? Ou seja, ali no começo do século XX, né? E daí em diante foi-se essa grande confusão, né? Ou seja, muita gente até hoje acredita que o vermelho é calor, azul é frio, verde dá a ideia de natureza, de azul é segurança e por aí vai, né? Mas e se a gente se aprofundar um pouco mais nessa questão, né, de, cara, será que de fato é isso tudo que me falaram? E a gente vai chegar em uma pesquisa, né? Essa pesquisa ela foi realizada recentemente, né? Recentemente que eu digo, tem ali já quase 10 anos, né? Ela foi realizada, tá? Pelo Instituto, pela Universidade Britânica de Colômbia, tá bom? E ela fez uma pesquisa aprofundada que foi a seguinte: ela fez essa pesquisa em 3 ambientes, né? Em um ambiente neutro, ou seja, um ambiente em que a gente pode usar como um ambiente que promove o senso comum, vamos dizer assim, né? E ela testou esse mesmo experimento em um lugar com frio, né? E lá essa pessoa perguntou, né? O pesquisador chegou a fazer a pergunta: entre as duas cores, qual remete a frio e qual remete a quente? Ele tinha o vermelho e o azul, né? E logicamente o que todos nós aprendemos é que o vermelho remete ao quente, o azul remete ao frio, né? Só que nessa pesquisa, qual que foi a grande questão, né? No ambiente neutro, logicamente, se sobressaiu o vermelho como quente e o azul sobre o frio, né? Só que neste ambiente, e esse ambiente separado, era um ambiente com neve, né? E esse ambiente com neve, ele chegou à conclusão de que o vermelho simbolizava o frio e não o azul, como as pessoas acreditavam ser. E se a gente for pesquisar, a raiz desse problema foi o seguinte: aquelas pessoas naquele ambiente em que de fato tinha muita neve e de fato era bem gelado, o vermelho remetia a eles ao fogo e o fogo remetia a eles a um dia de frio extremo, porque se você precisa fazer um fogo, de fato está um frio extremo, né? O que tudo isso quer dizer? Significa que realmente a psicologia das cores é uma grande mentira e que ela não tem sentimento nenhum, as cores não interferem nos nossos sentimentos ou que elas não nos promovem algum tipo de relação com o nosso âmago sentimental? Não, tem nada a ver. Na realidade, é o contrário. Sim, as cores promovem os nossos sentimentos, as cores têm sim relação direta com o modo em que a gente vai perceber algumas coisas. Só que a grande questão em que a psicologia das cores erra é nesse nivelamento. Ou seja, sim,
para o senso comum, o vermelho é de fato a cor de frio, a cor de calor, e o azul a cor de frio. Só que a grande questão é muito errado você analisar tudo por uma única ótica, identificar, não, é isso e pronto, matei, não existe mais discussão sobre isso aqui. Enquanto na realidade, as cores elas vão falar muito mais sobre o local que você está inserido, né? Vou te dar um exemplo bem específico. Na Igreja Católica, é muito normal você ter as cores que chamam de cores litúrgicas, ou seja, as cores vão se moldando ao longo do ano, né? Ou seja, você vai ter, durante uma época do ano, as cores sendo roxas, né? Para dizer que é uma coisa mais penitente. Se você for pesquisar isso em outros lugares do mundo, você vai ver que essas cores podem ter mudanças. Ou seja, não é uma cor universal que vai simbolizar tudo isso. E quer dizer que... Isso quer dizer o seguinte, que o mais importante é a pessoa reconhecer que aquela cor remete ele a algum tipo de penitência, ou algum tipo de festa, ou algum tipo de alegria, né? Ou seja, as cores elas estão muito mais ligadas aos sentimentos, e os sentimentos estão muito mais ligados à experiência geral. E para falar de experiência, você precisa encontrar o local em que você está situado. Não é possível você fazer simplesmente denominar uma régua para todas as pessoas e dizer isso é aqui, isso é isso aqui, ou seja, o vermelho é quente, o azul é frio. Não, você precisa fazer uma pesquisa aprofundada sobre o local em que você está inserido. E é por isso que uma pesquisa de contexto ela é tão importante. Aqui na 4Brands, por exemplo, nós fazemos uma pesquisa de contexto antes mesmo de começar qualquer projeto, seja ele qual for. Porque assim a gente consegue entender as dores daquele cliente, as visões daquele cliente, as estratégias que nós deveremos tomar com aquele cliente e, principalmente, evitar de tomar qualquer decisão que for errada. Ou seja, se a gente percebe que aquele cliente é impossível ele se conectar com a cor dourada, a gente não vai fazer uma coisa com a cor dourada, logicamente. Então, para dizer que muito mais do que reconhecer conceitos estratégicos de é isso ou aquilo, reconheça primeiramente a experiência e o local em que você está situado.